capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Você pode acessar aí. Vamos ler aqui também, aqui em cima. Vou estar acompanhando junto com você, para poder a gente conseguir trabalhar uma única versão, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Está aqui na frente, caso você não tenha acessado aí, não tenha aberto. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o quê? De novo, é o quê? Poder de Deus. Vamos ler de novo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Senhor, nessa noite nós queremos abrir nossos ouvidos espirituais da nossa alma, para que a Tua palavra venha mexer, Senhor, com o nosso interior, com o nosso coração. Venha mexer, Senhor, com as dores mais escondidas do nosso interior, aquelas feridas, aquelas mágoas, Senhor, aqueles traumas, aquela iniquidade, aquele pecado, que o Senhor possa ir onde o homem não pode chegar, que a Sua palavra alcance lugares dentro de nós, para nos libertar, para nos fazer transbordar da Tua presença. Nós entendemos, Jesus, que o Senhor não nos liberta apenas de algo, o Senhor nos liberta para algo, para um propósito, para cumprir uma missão. Então, nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor venha tomar a minha linha de raciocínio, minhas palavras, para que elas possam tocar o coração dos ouvintes aqui nessa noite. Ministre o coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que veio aqui nesse lugar, que eles possam sair daqui transformados, tocados, Senhor, para que a partir do momento que eles saírem para aquelas portas, eles possam fluir, como na visão de Ezequiel 47, as águas saíam do altar e tocavam o Oriente. Que eles possam, Senhor, fluir com essa palavra nas conexões, nas casas, pelas ruas e pela cidade. Nós bendizemos o Seu nome nesse lugar, nós damos ao Senhor o senhorio, o lugar de exaltação, o trono de honra ao Senhor. Bendizemos o Seu nome nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto está aqui atrás de mim, é interessante. A palavra da cruz é loucura para algumas pessoas, mas para nós é poder de Deus, é alegria. Para algumas pessoas a cruz é vergonha, é dor, é morte, mas para nós é sorriso. Por exemplo, na nossa própria igreja, na nossa logo, né, até ali atrás, nós temos uma cruz. Na logo do nosso ministério, nós temos lá uma cruz. Talvez você tenha cruz na sua casa. Talvez já vi até gente tatuando cruz no seu corpo, né? Que coisa! E o texto que Paulo está falando, ele está dizendo assim, que esse símbolo, a cruz, para algumas pessoas é escândalo, para algumas pessoas é vergonha, para algumas pessoas é dor. Mas para nós que somos salvos, ela é glória, ela é testemunho, ela é bênção. E por que será que aquilo que para alguns é vergonha, para nós é glória? Por que será que para alguns aquilo que é vexame, para nós é alegria? E eu quero poder explicar para vocês aqui um pouquinho. Eu fiz um slide e quero mostrar para vocês algumas coisas que estão assim, de alguma forma, bem relacionado também com a cruz. Quero passar aqui uma breve história como introdução dessa mensagem, dessa pregação. Aleluia. Vou ler rapidinho esse texto curto aí. Ao longo da história, especialmente nos tempos antigos, a primeira luzinha vermelha funciona. Na era medieval e durante o período da Inquisição, isso aqui é o negócio da Igreja Católica, depois vocês pesquisam, práticas de tortura e execução eram comuns e muitas vezes institucionalizadas. Esses métodos buscavam não apenas punir, mas também expor publicamente a vergonha, presta atenção, causar medo e reforçar a autoridade política ou religiosa. A dor, a humilhação e a morte eram usadas como ferramentas para controlar populações e eliminar opositores. Na antiguidade, os povos como romanos, persas, assírios usavam métodos cruéis de punição pública, incluindo crucificação, empalamento. Já ouviu falar disso aqui, empalamento? Quem já ouviu falar de empalamento? Alguém? Horrível, né? Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. E suplícios físicos. Já na Idade Média, instrumentos como o potro, a roda e a forca eram aplicados tanto em condenações civis quanto religiosas,
Durante a Inquisição, a tortura ganhou caráter legalizado, usada para extrair confissões e demonstrar a força da fé instituída. Esses períodos mostram como, para muitos, a cruz, a tortura e a morte eram vistas como símbolo de vergonha, derrota e sofrimento extremo. Por isso, compreender essa realidade histórica amplia ainda mais a profundidade do significado da cruz de Cristo, um instrumento de humilhação que se tornou símbolo de vida, esperança e redenção. Pula pra gente aí. Eu coloquei 10, mas na verdade no meio do caminho eu coloquei só 5. Eu coloquei 10 aqui, mas eu vou falar só de 5 para ser mais dinâmico. Então eu separei só 5. Então esquece o 10 aí. 5 técnicas de tortura mais assustadoras da Idade Média. Empalamento. Inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente o processo começava pelo ânus e seguia até a boca. E o mais assustador, a vítima poderia levar até 3 dias para morrer. Isso aqui é real. Empalamento. Você imagina um adesivo no seu carro com aquela vara escrito empalamento, um coraçãozinho. Quem vai? Quem curte? Quem quer fazer uma tatuagem de empalamento aí? Quem? Ninguém, né? Pula aí, por favor. Chamado berço, esse aqui é mais forte. Berço de Judas. Chamado de berço ou cadeira de Judas, essa técnica pode ser considerada uma prima distante da empalação. Como um pouco mais de sadismo, as vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeira lentamente até a morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios anais ou vaginais esticados pelo tronco pontrudo da madeira durante dias. A intenção do efeito era empalar lentamente. Para isso, algumas delas recebiam pesos nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. E fora a humilhação, o berço de Judas dificilmente era higienizado, assim podendo gerar infecções dolorosíssimas. Pula. Vou correr. Por isso que eu falei 5. O estripador de seios. Esse terrível aparato costumava ser utilizado para punir mulheres acusadas de realizar bruxaria, aborto ou adultério. As garras aquecidas por brasas ou em temperatura comum do aparelho eram usadas para arrancar o seio dessas mulheres. Com as garras acopladas a uma parede, isso fazia com que o torturador pudesse puxar as mulheres até que o estripador ficasse com os seios pendurados. Muitas morriam de hemorragia ou de infecção. Penúltimo, serra para cortar ao meio. As serras, por serras serem muito comuns na Idade Média, a técnica de tortura foi muito utilizada para matar pessoas acusadas de bruxaria, adultério, assassinato e blasfêmia. Além disso, era costumeiramente usada para ameaçar os acusados, colocando seus familiares nos dentes afiados da serra. Como funcionava? 2 torturadores amarravam as pessoas de cabeça para baixo, a fim de deixar todo o sangue fluir. Depois disso, pegavam uma serra e atravessavam as vítimas, começando pelo meio das pernas. A tortura costumava levar horas. E último, a cruz, técnica de tortura e execução. A cruz era um dos métodos mais cruéis de execução do Império Romano, criada para causar a máxima dor, vergonha pública e morte lenta. O condenado era pregado ou amarrado e deixado exposto por horas ou até dias. A morte ocorria por asfixia, hemorragia e exaustão. Era reservada para os piores criminosos, escravos e rebeldes. Símbolo de total humilhação. Acabou, né? Tem mais um? Acabou. Já acabou. Ah, não, tem aqui o trem aqui. Você colocaria algum desses instrumentos na sua casa? Não, né? O empalamento lá, aquela triângulo, você colocaria lá? Fazer uma tatuagem do... O que é isso aí? Isso aqui é um negócio assim que as pessoas subiam em cima e pá. Todos esses foram instrumentos de dor, vergonha, morte. Ninguém penduraria uma ferramenta de execução na sala, na igreja ou no próprio corpo. Uau! Forte, né? Pastor, agora tu pegou pesado. Botou umas imagens aí muito fortes pra gente. Mas por que a cruz... Ah, tá. Por que a cruz, irmãos, para nós não tem o mesmo efeito do empalamento? Deveria ter. Por que a cruz não tem o mesmo efeito daquele instrumento ali que arrancava os seios das mulheres? Porque causava o mesmo sentimento de vergonha,
de dor, de humilhação? Por que a gente não tem a mesma reação ao olhar para instrumentos como esses quando nós olhamos para a cruz? Por que nós não temos? Alguma coisa mudou na nossa consciência. Que a gente não consegue olhar para a cruz como um símbolo de dor. O que mudou na nossa consciência? Porque a gente não consegue mais olhar para a cruz como um símbolo de tortura, como um símbolo de humilhação. Eu posso colocar aqui as 5 fotos. Eu posso colocar aqui as 5 imagens. E a imagem da cruz não vai causar em você o mesmo receio, nojo ou crise aí no seu interior das outras imagens. Não vai causar. Se eu colocar aqui as 4 imagens das 4 tipos de torturas e colocar depois a cruz não vai trazer para você um efeito que as outras 4 imagens poderiam trazer. E por que isso acontece com a gente? Por que nós não temos essa mesma impressão, esse mesmo nojo, esse mesmo peso, essa mesma sensação quando a gente olha para a cruz? Alguma coisa aconteceu, querido, que mudou isso na gente. Eu quero ler um texto aqui, e os textos que eu vou ler, você não precisa abrir, para poder a gente correr e ser bem objetivos. Hebreus 12, versículo 1 ao 3, vai dizer assim: Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou não apenas a ofensa psicológica, moral, mas também física, né? Desprezando a afronta. Assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que Jesus, ao passar pela cruz, ele adquiriu um lugar de glória. Ele se assentou à direita de Deus. E não somente ele adquiriu um lugar de glória, como ele fez com que todos aqueles que passassem por ele, fossem através dele em Deus, eles também alcançariam o mesmo nível de glória. E o texto em Romanos, capítulo 5, vai dizer que todos aqueles que experimentaram a morte também um dia vão experimentar a vida em Jesus. Então, irmãos, o que aconteceu, meus amados amigos e irmãos, o que aconteceu nesses 5 exemplos que eu te dei de tortura, o que aconteceu para a cruz ser tranquila para nós, para nossa consciência? As outras imagens que eu coloquei para você aqui são pesadas, ao ponto de eu chegar a pensar se eu colocaria aqui ou não. O meu próprio psicológico estava me condenando. Se eu traria para cá essas imagens, se eu colocaria as cenas tão pesadas aqui para nós hoje. Mas aí eu pensei, por que eu coloco a cruz? Se ela tem o mesmo efeito de dor, de humilhação, de sacrifício, de peso. E a cruz, ela não traz para nós hoje o mesmo efeito das outras imagens. Por quê? Eu quero que você pense um pouco. O que mudou a imagem da cruz ao ponto de a gente hoje não querer, a gente não colocaria nenhuma daquelas imagens na nossa casa? Imagina, eu acho que nós já temos a parede preta. Se a gente colocasse uma imagem na nossa logo daquele triângulo lá esquisito, seríamos talvez satanistas, né? Alguma coisa nesse sentido. E detalhe, a logo da igreja já tem sangue, irmão. Coisa mais macabra, né? A logo da igreja tem a cruz, se você pesquisar no Google, inclusive, tortura da Idade Média, você vai ver, uma das primeiras coisas que vai aparecer é a cruz. Sabia disso? A nossa logo é a cruz, a coroa de espinho e sangue derramado. E a gente vê isso com um olhar tão bom. Por que a gente vê isso com um olhar tão bom? Pelo benefício que o sacrifício nos trouxe. Isso faz com que a gente consiga ver a dor de uma forma diferente. Isso faz com que a gente consiga ver o sangue derramado, as lágrimas derramadas, a dor que sentimos, com um olhar diferente. Quando a gente começa a perceber que a dor que nós passamos, que as crises que um dia nós enfrentamos, ela trouxe um benefício igual ou superior
ao real problema, nós passamos de alguma forma a não mais odiar uma pessoa que nos ofendeu. Nós passamos de alguma forma a não mais criticar uma pessoa que nos ofendeu. A gente passa de alguma forma a não mais odiar o tempo daquela crise, daquela dor, daquela ofensa. Por quê? Porque nós conseguimos perceber o benefício que aquilo nos trouxe. Porque esse mesmo efeito aconteceu na cruz. Nós não olhamos mais a cruz com o mesmo olhar dos outros instrumentos de tortura. Olha o que aconteceu com a visão da cruz. Colossenses 2,12 em diante. E quando vós estavais mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, as tirou no meio de nós, e cravando na cruz, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Por que eu amo a cruz e não amo o empalamento? Porque a cruz me libertou. Porque a cruz me transformou. Porque através da cruz, do sacrifício de Jesus, eu me reconectei com Deus. Por que eu amo a cruz, mesmo sendo um instrumento de morte, de humilhação, de dor, de desgraça, de tudo de ruim? Não é nada diferente das outras coisas que eu postei aqui. A cruz tem o mesmo efeito. Mas por que nós temos a cruz como símbolo? Porque foi por meio da cruz, através da dor, do sofrimento, da angústia, da humilhação de Jesus, a Bíblia vai dizer em Colossenses, que tirou do meio de nós a angústia, a opressão, a acusação, cravando na cruz, despojando principados, potestades, e o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então por que eu amo a cruz? Por que nós temos símbolo de cruz? Por quê? Porque através da cruz nós sabemos que principados e potestades foram jogados por terra. Foi através da cruz que Jesus diz: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então eu amo a cruz, mesmo sendo um instrumento de vergonha e dor, humilhação. Não tem o mesmo efeito que os outros instrumentos, mas a cruz tem. Eu amo a cruz, irmãos, porque foi através da cruz que Jesus foi exaltado. Foi através da dor que Jesus foi exaltado. Filipenses capítulo 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E o que nós cantamos aqui hoje, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que nós amamos a cruz? Por que a cruz não tem mais um efeito para nós de nojo, como os outros têm? Por que a cruz não tem mais um efeito para nós? Por quê? Porque foi por meio dela, foi através dela, que Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome. Se fosse no empalamento, nós teríamos o símbolo do empalamento ali na nossa logo. Se Jesus fosse torturado com aquele negócio lá, que agora eu esqueci o nome que nós mostramos aqui, que arrancavam os seios das mulheres. Se qualquer instrumento que nós vimos ali, se Jesus tivesse passado por qualquer um deles, hoje nós estaríamos celebrando. Porque a questão não foi a cruz. A questão não foi a dor. A questão não foi o sofrimento. Foi o que a dor, a cruz, o sofrimento proporcionou. O que veio depois do terceiro dia. A questão não foi a sexta-feira, a morte, mas foi o terceiro dia da ressurreição. Ali que veio o benefício. Então, através da cruz, Jesus foi exaltado. Através da cruz, Jesus deu destino. Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus de paz
esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Glória a Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus deu uma promessa para o homem, devido ao pecado. Deus deu uma promessa para a mulher, devido ao pecado. Quem lembra aí da promessa da mulher? Questão da dor, né, da gravidez. Mas Deus também deu uma promessa para a serpente. Deus virou para a serpente e falou o quê? O que Deus falou para a serpente? O que Deus falou para a serpente? O que Deus falou para a serpente? Hã? Falou o quê? Não entendi. Ok, e ia fazer o que com ela? Qual era a promessa? Isso aí. Que Deus chegou para a serpente e falou assim, tá vendo aquela mulher ali? Daquela mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. E por todas as gerações e gerações, até chegar na genealogia de Jesus, Jesus foi aquele que cumpriu a promessa de Gênesis capítulo 3. E segundo Romanos capítulo 16, versículo 20, o que a Bíblia diz? Que a promessa estava sobre Jesus, de esmagar a serpente. Mas no momento que ele ia cumprir a promessa do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia fala em Romanos capítulo 16, versículo 20, o Deus de paz esmagará Satanás em breve, debaixo dos vossos pés. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele está automaticamente embutido na mesma promessa que foi dado à serpente lá em Gênesis capítulo 3. Que por meio dele, em nome de Jesus, ele recebeu autoridade para esmagar a serpente. Então o que Jesus fez? Na verdade, Jesus, através da cruz, ele deu autoridade, destino para todos aqueles que se tornarem filhos dele, pudessem ter autoridade para cumprir a promessa de pisar a serpente. Então não seria agora só ele, ou não seria ele, seria todas as pessoas que veio por meio dele, todos receberiam autoridade. Pastor, mas onde mais tem isso? Lá em Mateus e Marcos 15, por exemplo, fala sobre isso. Quando Jesus os enviou para que pudesse pregar, fazer discípulos em nome dele. E disse, vocês pegarão em serpentes e não fará mal algum. Vocês curarão os enfermos, expulsarão demônios. Irmãos, o que é isso? A cruz não só trouxe poder para Jesus, mas ela trouxe poder para todos aqueles que se conectassem com ele. É uma promessa. Glória a Jesus. Você pode dar glória a Deus, queridos? Glória a Deus. Isso é bom demais. Agora, vamos falar de você. Vamos falar da sua dor. Vamos falar do seu sofrimento, dos seus traumas, das suas crises, da sua cruz, das suas ofensas, das suas lágrimas, das suas feridas. Você tem duas opções, duas escolhas. Ou você vai olhar para o seu instrumento de tortura, de ofensa, de lágrima, para o seu momento mais difícil da vida, para a sua crise que talvez você passou ou está passando. Ou você vai ver isso como um instrumento de tortura que vai acabar com você. Ou você vai ver isso como um instrumento onde Deus está impulsionando você para viver coisas maiores. Sabe, eu ouvi uma frase essa semana que me marcou muito. E eu fui trabalhar em cima disso, orar em cima dessa frase, que nós precisamos aprender a usar como um velador, ou aqueles barcos à vela, né? Nós precisamos aprender a administrar o vento. Todos os ventos contrários, nós precisamos saber usá-los a nosso favor. É como soltar uma pipa, né? Nós temos aqui o Alain, que tem uma empresa de pipa, né? E todos vocês que tiveram infância, a geração presente, não sei, atual, né, dos adolescentes e jovens, não sei se vocês tiveram essa infância, ou teve, né, essa infância, de soltar pipa. Geralmente a pipa, irmãos, ela aproveita o vento para voar. O vento, que para alguns é algo ruim, para a criança que está soltando pipa, é algo maravilhoso. O vento, ele pode ser ruim ou pode ser bom, depende do que você vai fazer com ele. A dificuldade, ela pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Eu vou te falar aqui rapidamente, três pontos importantes do mesmo benefício que Jesus encontrou na cruz,
eu e você também podemos encontrar essa noite. Os 3 benefícios que Jesus encontrou: a liberdade, a exaltação e o destino. O que Jesus, pelo menos essas 3 coisas que foi o antes e depois da cruz, o que fez com que a cruz tivesse um olhar diferente dos outros instrumentos de tortura, foi a liberdade, ou seja, ele teve vitória dos principados e potestades, ele foi exaltado e recebeu um nome que é sobre todo nome, e ele passou a dar destino para pessoas que em nome dele iam fazer a mesma coisa que ele fez. Então todas as suas ofensas, todas as suas angústias, todas as suas crises, quando nós começarmos a entender isso, nós vamos passar a amar aquela pessoa que nos ofendeu. Porque aquela pessoa que me ofendeu, que ofendeu você, na verdade, o que ela está causando em mim é liberdade, exaltação e destino. Eu não sei se você entendeu isso. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo dizer. Nós temos a tendência de nos vitimizar, nós temos a tendência, de alguma forma, quando passamos uma crise financeira, quando passamos uma crise espiritual, quando enfrentamos uma coisa que não conseguimos resolver, quando nós, por exemplo, aqui no MICEP, hoje não, graças a Deus, mas há um tempo atrás nós recebemos muita gente feridas de outras igrejas, feridas que vinham para cá traumatizadas com relação à igreja, traumatizadas, e chegavam aqui com seus copos totalmente cheios, transbordando de crises, de ofensa, de problemas. E algumas delas conseguiram encontrar a liberdade, a exaltação e o destino. Algumas delas conseguiram entender o porquê dos seus problemas, o porquê das suas crises. E usaram os seus problemas para trazer destino para outras pessoas. Quantos já ouviram que o seu chamado começa na sua maior dor? Quantos já ouviram isso? Já ouviu? Quem já ouviu isso? O seu chamado começa na sua maior dor. Irmãos, quantos aqui querem viver algo sobrenatural em Deus? Quantos querem começar assim? Cara, eu quero começar o meu chamado. O primeiro caminho é a dor, é a ofensa. O primeiro caminho... Onde que o ministério de Jesus começou? Onde que o ministério de Jesus começou? Onde que o ministério de José começou? Onde que o ministério de Moisés começou? Moisés começou no deserto, depois que ele teve um encontro com Deus. Antes de chegar no trono, Jesus começou no deserto, por 40 dias, sendo confrontado na sua carne, no seu psicológico, no seu ego. E onde você acha que nós vamos começar para crescer, para amadurecer, para tocar essa cidade, para alcançar a gente? É na dor. Mas quando eu e você olhamos a dor com o intuito de... Quando nós entendemos que a dor, ela existe para me impulsionar. A dor, o sacrifício, as lágrimas, as situações difíceis que eu estou passando, na verdade, é combustível, porque Deus quer me levar em um lugar mais alto, que talvez eu ainda não estou conseguindo entender. A derrota da cruz, na verdade, foi vitória, uma liberdade, para que, onde ali Jesus, de alguma maneira, despojou principados, potestades. Tem uma frase que eu quero ler para você: a forma de Deus fazer justiça é fazendo você transbordar. As pessoas que te ofenderam te fez um bem incalculável. Não precisa levantar a mão, mas quantas pessoas aqui já passaram pela dor do adultério? Quantas pessoas aqui já passaram pela dor de uma crise no matrimônio, no casamento? De ouvir palavras que talvez naturalmente ninguém poderia humanamente ouvir. Quantos aqui talvez já passaram pela dor de ter uma crise com um filho, com uma filha? Ou talvez você ouviu palavras tão duras dos seus pais. Agora imagina, irmãos, que de alguma forma o dia que você entender que essa dor é para impulsionar você. Eu já ouvi casais que passaram por adultério, que hoje estão ajudando casais a vencer adultério. Eu já vi pessoas que são doentes fisicamente, mas Deus está usando elas para curar enfermos.
Eu já vi pessoas que estão lutando por uma área pecaminosa, mas Deus está usando ela para trazer liberdade para a gente. Eu já vi pessoas, de alguma forma, que estão passando uma crise financeira, que venceu, e Deus a prosperou. E para que Deus a prosperou? Para que ela pudesse ensinar o caminho a outras pessoas. Porque toda dor que nós vencemos, ela se torna combustível para que nós possamos ter liberdade, exaltação e dar destino para a gente. Deus, já falei aqui diversas vezes, Deus é o maior investidor que existe na face da terra. Tudo aquilo que Ele tem feito em você tem o objetivo de fazer através de você. Deus não te liberta de algo, Deus te liberta para algo. Eu queria que você, para a gente passar aqui para o fim, eu queria que você, eu sei que não é um costume, mas que você dissesse para alguém do seu lado: Deus não te liberta de algo, Deus te liberta para algo. Deus te liberta para algo. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu quero que você feche os seus olhos ainda sentado. Feche os seus olhos aí em nome de Jesus. Senhor, eu não sei qual é a visão que os meus irmãos têm da sua dor, do seu sacrifício, das suas lágrimas. Talvez o que eles têm seja murmuração, crítica, vontade de criticar, de murmurar as pessoas que ofenderam. Mas na verdade, Deus, o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor quer nos impulsionar para algo maior. A dor não é para nos matar, mas para nos fazer crescer. Eu creio nisso, Jesus. Da mesma forma que nós olhamos a cruz de uma maneira diferente, eu quero olhar para a ofensa de uma maneira diferente, ao ponto que eu vou me alegrar com aquele problema. E vou poder dizer: bendito seja o Senhor pela minha dor. Bendito seja o Senhor pela minha crise. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor quer me levar em lugares mais altos. O Senhor quer me levar em lugares maiores do que eu. Aleluia. Bendito. Você consegue agradecer ao Senhor pela sua ofensa, querido? Se você consegue, é porque você entendeu o quanto isso vai trazer um benefício para você. Se você consegue, é porque você entendeu o quanto isso vai trazer um crescimento assustador para você. Aleluia. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite, pela cruz. Vamos louvar ao Senhor, porque foi por meio da cruz que Jesus alcançou a vitória. E é por meio do nosso sofrimento, da nossa dor, que nós também vamos crescer. Isso faz com que nós possamos mudar a nossa maneira de falar. Não mais murmurar, não mais reclamar, mas bem dizer ao Senhor. Porque Ele quer me mostrar algo que naturalmente eu não consigo ver. Aleluia. Glória a Jesus.